Vamos agora iniciar o desenvolvimento do sistema criando a página inicial, a de autenticação e a página de perfil. Certo? Lembrando que quando o usuário ele realiza a autenticação e está correta, ele é redirecionado para a página de perfil do usuário. Quando ele clica em Logout, volta para a página inicial. Certo? Então o primeiro passo é criarmos a página index. E aí vem um primeiro detalhe, certo? A extensão desse arquivo ela pode ser HTML ou pode ser também PHP. Vai depender do que vocês pretendem fazer nesta página posteriormente. Como eu penso nessa página em ter uma galeria de produtos, o usuário navegar pelos produtos cadastrados, então ela precisa ter a extensão .php. E aí, lembrando, dentro da pasta htdocs, né, do XAMPP, eu criei no primeiro vídeo uma pastinha chamada produtos. E é aqui onde vão ficar, certo, todos os arquivos do nosso projeto. Lembrando que o servidor ele funciona através de pasta, então quando eu acessar lá em cima o endereço correspondente a esta pasta, ele vai procurar inicialmente um arquivo chamado index. Pode ser extensão HTML ou PHP. Isso aí vocês podem alterar essa extensão quando desejarem diretamente no servidor, na configuração lá do Apache, certo? Que é o que veio com o XAMPP. Mas a gente vai criar aqui index.php, certo? Mudar a extensão aqui. Pronto, vejam só, index.php e PHP é a extensão. Essa aqui é a nossa página index, certo? Dentro do body eu vou colocar aqui um título H1 dizendo página inicial. E também terá um link para a página de autenticação, que eu vou criar agora, certo? A página de autenticação, caso vocês queiram também colocar algum tipo de funcionalidade nesta página, aí precisa ser a extensão PHP. Se não, somente formulário simples.html. Vou colocar aqui login.php, certo? Porque posteriormente a gente pode colocar algum tipo de verificação, exibição de erro, caso o usuário ele erre o login e senha, mas por enquanto vai ser uma autenticação bem simples. Se ele errar, volta para a página, ele pode tentar novamente e assim vai até conseguir realizar esta autenticação. Então, login.php. H1, eu vou colocar página de login. Isso aqui são apenas identificadores, certo? Para eu diferenciar as páginas e saber em qual eu estou. Lá em index eu vou colocar um link para login.php. Então, lembrando que tudo deve estar dentro de um parágrafo ou dentro de um título, né? Eu não posso deixar um link solto. O link ele vai direcionar para login.php. E aqui eu vou colocar o texto login, certo? Lembrando que o Apache precisa estar funcionando, isso aqui foi ligado logo no primeiro vídeo, o Apache e o MySQL, certo? Para que a gente possa testar. E aí, vamos lá. A pastinha de htdocs, dentro de htdocs, ela é chamada produtos. Então isso quer dizer que no navegador eu vou acessar o seguinte endereço, localhost /produtos. E aí ele acessa, olha só, a página index.php, sem eu precisar colocar aqui em cima index.php, certo? A maioria dos servidores funcionam assim, ele já vem configurado por padrão desta forma, redirecionar para uma página chamada index, e aí vocês podem configurar lá se, por exemplo, se eu tiver um index.html e um index.php, quem é que abre primeiro? É o HTML ou é o PHP? Quem é que ele vai dar preferência? Ah, eu não quero que seja PHP, eu quero que seja uma outra extensão, .js, enfim. E aí vocês podem configurar isso aí diretamente, certo, no servidor. Aqui, página inicial, se eu clicar em login, ele vai para a página de login, certo? Vamos fazer agora os campos de autenticação. Em login, eu vou criar form. Vou colocar aqui action e o método de envio. E aí vamos para a primeira observação.
O action é o destino para onde os dados vão ser enviados. É o arquivo onde vai verificar no banco de dados se o usuário se ele é cadastrado ou não e direcioná-lo de volta para a página de index.php. E o método, claro, a gente vai fazer do tipo post, que é o seguro, já que vai ter senha e não aparecer na URL do usuário, certo? O action, vocês podem criar aqui uma outra página qualquer, ou muitos usuários também podem acrescentar o código diretamente nessa página, que não é o recomendado. É melhor separar, até para fins de manutenção, entre outros. Eu vou colocar aqui autenticação.php, certo? É uma página, obrigatoriamente precisa ser PHP, já que ela vai receber o usuário e senha digitados aqui, e vai verificar se o usuário ele tem permissão de acesso ou não para ser autenticado. E aí, bora lá. Primeiro campo, usuário. Aí a gente cria um parágrafo. E a forma correta de se colocar uma legenda, certo? É criar o campo label, certo? É recomendado criar o label para colocar a legenda, por exemplo, o nome, 2 pontos e o campo. Por quê? Porque deficientes também acessam, né, páginas web. E eu colocando desta forma, label, ele vai saber que o que eu colocar aqui é a legenda deste campo, certo? Existe também a forma de eu fazer o seguinte, label for, e aí eu identifico, por exemplo, o nome, e o campo, esse label fecha aqui, antes do campo, e aqui eu coloco um ID com o mesmo nome que foi colocado no for, certo? Que aí ele vai identificar que esta legenda ela é correspondente a este campo de texto. Existem essas duas formas de vocês identificarem, colocando o label antes, iniciando e fechando, e depois o campo, ou eu posso colocar /label logo depois do campo, e ele vai saber que este campo faz parte, ou ele é referente a esta legenda que está aqui. E aí eu não precisaria do for, nem do ID, certo? Obrigatoriamente eu tenho que colocar o name, para que quando eu envie esse dado para a página autenticação.php, ele identifique. Vou colocar como usuário o name deste campo, certo? Aqui a legenda é usuário. E aí vamos para a senha. Parágrafo, label, senha, 2 pontos, input type. Aí agora aqui é password, name, vou colocar senha, /label, /p, certo? Então eu criei aqui o campo usuário e senha. E agora vamos criar o campo, o botão de envio, que é input type submit, o value que é o que vai aparecer no botão. Vou colocar aqui autenticar. Pronto, então está criada a nossa página de autenticação, certo? Vou abrir aqui para testar. Vamos ver. Opa, acabei criando em index, né? Deixa eu copiar tudo isso aqui, desculpem. E colocar lá em login.html. Olha só. Pronto, todo o código que a gente fez é dentro de login.php. Olha lá, usuário e senha. E autenticar, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a página autenticação.php. Vamos salvar. Vocês podem, certo? Criar uma pastinha separando todos esses arquivos que tem somente código PHP. Então, autenticação.php. E aqui eu vou ter somente código PHP. Eu não preciso colocar HTML. Por quê? Porque é um arquivo que vai receber dados, fazer algum tipo de verificação e vai redirecionar para uma outra página. Então, em nenhum momento eu vou exibir informações deste arquivo para o usuário. Então, por isso que eu posso iniciar diretamente meu código PHP, sem colocar nada de HTML, certo? Aqui eu vou primeiro receber os dados. Então,
Usuário recebe do formulário via post do campo usuário e senha recebe via post senha. Pronto. E aí, para a gente verificar se está funcionando, para a gente separar bem, certo? Eu vou criar aqui uma verificação se, só para testar, usuário é igual, aí vou colocar aqui Bruno, vou colocar de mim, né? Bruno. E, obrigatoriamente, senha deve ser igual a 1, 2, 3. Se isso for verdade, certo? Vai redirecionar o usuário para a página de perfil. Então, header, location, dois pontos, perfil.php. Lá precisa ser PHP, porque eu vou exibir o apelido do usuário, caso ele esteja autenticado. E também vou verificar sempre se ele está autenticado ou não. E se ele não estiver, essa página só é acessada se ele estiver autenticado. Então, se ele não estiver autenticado, é redirecionado de volta para a página de autenticação. Se não, ou seja, ele errou, certo? Usuário e senha. Eu vou redirecioná-lo para login.php. Então, uma verificação bem simples de autenticação. E aí, lembrando, certo? Que a senha a gente criptografa, certo? Então, aqui possivelmente a gente teria que ter uma função de criptografia da senha e depois verificação de comparação com o banco de dados, para deixar mais seguro. Aqui é mais para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona, certo? Pronto. Se ele digitar Bruno 23 perfil, se não, vai para login. Agora vamos criar a página de perfil. Pronto. Eu vou colocar aqui um textinho simples. H1 para dizer que ele está na página de perfil, certo? Vamos testar agora. Então, vou digitar aqui qualquer coisa. Teste 1, 2, 3. Voltou para a página de login, porque está errado. Agora eu vou digitar correto. Bruno 1, 2, 3. Aí ele é redirecionado para perfil. Então, desta forma, a gente faz com que funcione, certo? Uma autenticação. Vamos lá, o que é que vamos fazer agora, certo? A gente vai conectar ao banco de dados para verificar se esse usuário está cadastrado ou não. E caso ele esteja cadastrado, certo? Ele é redirecionado para perfil. Caso contrário, ele retorna para login e senha. Uma outra coisa que eu recomendo fazer é criar todo o código de conexão com o banco de dados em um arquivo separado, certo? Então a gente vai fazer isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo, certo? A gente pode chamar de banco, a gente pode chamar de conexão, enfim. Eu vou chamar aqui de banco.php. E aqui dentro eu vou colocar o meu código de conexão com o banco de dados. Certo? Como é que funciona a conexão com o banco de dados? Eu preciso informar, certo? O host, o banco de dados, o nome do usuário e a senha. Então, eu gosto de separar também, isso aí vai de cada um. Nome do servidor, aqui pode ser em português, certo? Servidor, por exemplo. Estamos acessando localmente, mas se estivesse em outro local, colocaria aqui o IP. Banco, o nome do banco. No caso lá, criamos o banco de dados com o nome de, deixa eu verificar, aluno. O usuário também é aluno. E a senha é 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer a conexão. E aí, ó,
Eu vou chamar aqui de con, né, que é o que eu retorno, vou salvar dentro dessa variável. E a função responsável por conectar a básica, né, que ela é integrada com MySQL apenas e já vem por padrão no próprio PHP, a chamada MySQLi. MySQLi underline connect. E aqui dentro eu vou passar as variáveis. Então, primeiro, servidor, vírgula. Depois, eu vou passar o nome de usuário. Depois, a senha. E, por fim, o banco. Certo? E aí ele vai tentar conectar e eu tenho como verificar se realmente foi sucesso essa conexão. Como? Esta variável ela retorna verdadeiro ou falso. E aí eu posso fazer isso. If conexão. Aí vou colocar aqui como comentário. Conectou. Se não, não conectou. Certo? E depois que eu faço minhas operações, eu tenho que, obrigatoriamente, não é obrigatório, mas é recomendado você sempre que realizar uma nova operação, fechar a conexão. Por quê? Porque se toda vez que você for conectar o banco de dados abrir uma nova instância, imagine um sistema que faz centenas, milhares de conexões por segundo. Então você vai ter aí milhares de instâncias ao banco de dados. Então, abriu, lembrem-se sempre de fechar. Como é que eu fecho? MySQL close. E aqui eu passo a conexão que está salva nesta variável. Então, olha só. Peguei os dados do banco de dados, fiz a conexão, verifiquei se está conectado e fechei a conexão. Certo? Mas o que é que acontece? Isto daqui e isto vão ser acessados de outras páginas. Então, qual é a forma mais simples de organizarmos isso? É através de função. Certo? Vou criar aqui uma função chamada conectar. E esta função eu vou colocar todo o código, certo, de conexão nela. Certo? E aí, o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte, olha, se conectar, certo? Ele vai retornar. Vamos fazer o seguinte, porque tem que ser o if else, né? Se não conectar, vou colocar uma negação aqui. Se não conectar, eu quero que dispare uma mensagem de erro. Então, ó, vou colocar aqui, só por enquanto, mate o sistema, erro, né? E aí vou concatenar com a mensagem de erro, que eu consigo ela através do MySQLi underline connect error abre e fecha parênteses, certo? Então, se não conectar, mate o sistema e exiba o erro de conexão. Caso contrário, deixa eu organizar aqui. Caso contrário, ou seja, se conectar ele não entra nesse if. Aí ele vai retornar a conexão, que é o que eu preciso lá nas outras páginas. Ó, eu preciso do retorno desta conexão nas outras páginas para poder realizar operações de inserção, remoção, busca, entre outros. Certo? Então, a minha função de conectar está aqui. E eu vou criar uma nova função, certo? De desconectar. Ela recebe a conexão, claro que eu preciso dela para desconectar. E dentro dela eu vou colocar o meu código, certo? Sem nenhum retorno. Então toda vez que eu acessar desconectar, ele vai desconectar a conexão. Toda vez que eu precisar realizar alguma operação no banco de dados, eu acesso conectar e recebo a conexão aqui, certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá para autenticação.php. E ao invés agora de eu fazer esta verificação, eu vou realizar uma conexão e vou verificar se o usuário e a senha digitada estão salvos no banco de dados. Então, primeira coisa, eu vou incluir o arquivo banco.php que eu criei, né, para que eu possa acessar as suas funções. Então, include banco.php, certo?
Logo depois eu vou conectar o banco de dados, logo após eu recuperar o usuário e senha digitados. Então, ó, com é igual a conectar, abre e fecha parênteses. O que é que acontece? Quando eu coloco o include, esse arquivo automaticamente ele tem acesso ao código desta página, deste outro arquivo. É como se ele estivesse aqui junto agora. Então, a qualquer momento, a qualquer parte do meu código, eu consigo acessar esta função conectar, certo? Ah, um detalhe importante. Como vocês não viram programação orientada a objetos com PHP, certo? Eu estou fazendo todo o processo de conexão através de funções e não através de acesso via orientação a objetos, ok? Mas existe uma forma mais simples, que inclusive você leva menos linhas de códigos para executar, certo? Essas operações. Vamos lá, conectei ao banco de dados. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preparar a consulta para verificar se o usuário existe. Então, eu crio uma variável chamada SQL, que é o texto que eu vou colocar aqui. Select, aí eu coloco o código SQL normalmente aqui, certo? From usuário, where usuário igual a, e aí eu posso colocar diretamente a variável, já que eu iniciei com aspas duplas, né? O usuário. Lembrando que, obrigatoriamente, campos textos, eu tenho que colocar aspas. Então, aqui, como eu iniciei com aspas duplas, aqui eu coloco simples, certo? And senha igual a variável senha, que é o que eu recebi lá do usuário, do que ele digitou. Pronto. Então, a nossa primeira consulta ela foi feita. Select, ou seja, busque no banco todo usuário que tenha salvo o usuário digitado e a senha também digitada. Esse usuário, lembrando, é o nome do campo lá do banco de dados, senha é o nome do campo da senha, e essa variável usuário e senha é o que ele digitou e eu recebi via post aqui, certo? Ao invés de eu fazer esse if else, certo? Existe uma forma mais simples de verificar. Após executar essa consulta, eu verifico se retornou alguma coisa. Se retornou, é porque existe. Se não, é porque não existe, o usuário não vai ser autenticado. Como é que eu faço para executar essa operação? Eu posso colocar aqui result ou resultado, enfim, mysql query para executar. Aqui eu passo primeiro a conexão que eu recebi, né? Se eu conseguir conectar o banco de dados, vírgula, a consulta. E aí ele vai salvar aqui nessa variável, certo? O resultado. Se existir esse usuário e senha, vai estar aqui dentro. Se não, não vai estar aqui dentro e essa variável ela não tem nenhum resultado. Como é que eu verifico se houve resultado? If, aí eu posso colocar o mysql número de linhas, num rows. E eu passo aqui dentro a variável resultado. Se o número de resultados for maior que 0, é porque esse usuário está autenticado. Mas se for 0, né, ou seja, vai ser falso isso aqui, ele não está autenticado, certo? Aí, aqui dentro eu coloco para redirecioná-lo para perfil, se não, eu redireciono para login. E aí este código aqui eu posso agora apagar, certo? Então, ó, se o número de resultados for maior que 0, redireciona para perfil, ou seja, ele está autenticado, ele existe. Se não, redireciona para login, certo? Vamos testar? Então agora, vamos voltar aqui para index, login. Aí vamos testar aqui, teste 1, 2, 3. Opa, apareceu um errinho, né? Tá, ele está dizendo aqui que aluno não foi negado. Vamos ver o que é que aconteceu, certo? Banco, servidor, localhost, banco, aluno, usuário. Vamos ver lá o banco, certo? Aluno.
Tá, a senha é aluno123, certo? É só esse erro. Vamos lá testar novamente. Teste 1, 2, 3, beleza. Ó, deu erro. Agora se eu colocar admin 1, 2, 3, que é o que está cadastrado no banco de dados, ele é autenticado, certo? Aí vamos para mais um detalhe. Eu quero agora, se ele for autenticado, certo? Eu quero salvar na sessão o nome dele, certo? E o apelido, porque através desta sessão é que eu vou verificar se ele tem permissão de acessar outras páginas e em qualquer página do meu projeto eu posso também, certo, salvar essas informações. Então vamos voltar aqui, certo, ao código. Pronto. Voltando lá para autenticação.php, eu vou também, antes de banco.php, eu vou iniciar a sessão. Session start. Pronto, beleza. Para eu recuperar os dados do usuário aqui, logo após verificar se tem um resultado, beleza, tem. Como é que eu faço para acessar, certo? O nome dele. Eu coloco um while, que ele vai passar por todos os dados armazenados. Como eu sei que aqui só vai retornar um, né? Usuário e senha são únicos. Então, ó, while. Aí eu vou colocar aqui uma variável chamada linha row é igual a mysql. Vou pedir para ele trazer os dados associados e vou passar aqui a variável result. Fazendo isso, por exemplo, eu sei que aqui só tem uma linha, então esse while ele só vai executar uma vez. Se o resultado tiver mais de uma linha, esse while ele vai executar esta função mais de uma vez. Ou seja, a cada linha armazenada no banco de dados, ele vai trazer, certo? Uma variável row, que no caso é como se fosse um array, certo? Para eu recuperar o apelido do usuário, certo? Eu vou até abrir aqui o banco de dados. Opa. Olha lá, usuário. Para eu recuperar o apelido armazenado, basta fazer isso. Ó. Variável row, apelido, o nome da tabela, da coluna. E isso daqui eu quero armazenar dentro de uma seção. Então como é que eu faço? Variável especial session, recebe apelido e o nome desta variável de seção será apelido também. Se eu quiser armazenar o nome do usuário, session nome é igual a row nome. Se eu quiser armazenar o usuário dele, né? Então eu tenho aqui o usuário que já foi digitado aqui em cima, não preciso pegar do banco de dados. Então session usuário é igual a variável usuário. Logo após eu fazer isso, certo? Eu vou pegar e direcionar o usuário para perfil. E aí um detalhe importante. Fiz minha operação de banco de dados aqui. Conectei, fiz a operação. Para essa instância não ficar aberta, eu preciso fechar a conexão. Então, beleza, eu peguei os dados. Antes de eu redirecionar para perfil, eu vou desconectar o usuário, passando a variável de conexão. Certo? Então, olha, conectei, fiz a operação, desconectei, redirecionou. Certo? Vamos supor que não deu certo, então ele vai entrar no else. Mesma coisa, eu preciso desconectar o usuário, passando a variável de conexão. Certo? Então agora eu garanto que o usuário está na sessão. Se por um acaso eu quiser no perfil exibir o apelido dele, eu posso criar aqui um parágrafo. Seja bem-vindo. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui, certo? O nome que está na seção. Como é que eu faço isso? Eu tenho várias formas. Eu posso colocar o código aqui diretamente, ou aqui antes eu posso iniciar. Session start.
E aqui eu coloco para imprimir a variável de seção. Então eu abro de novo o PHP e coloco echo variável da seção apelido. Então olha só, aqui como eu sei que ele foi autenticado, ó, deu certo, deu um resultado maior que 0, armazenei o apelido dele dentro da seção apelido, o nome dentro de nome, usuário dentro de usuário. Então a qualquer página, certo, eu consigo acessar. Lembrando que seção é algo, vai ser armazenado em uma variável da memória do servidor. E é temporário, dura alguns minutos, horas, e você é quem define isso, certo? Então a gente vai voltar lá para perfil, olha só, iniciei a sessão aqui em cima e logo aqui embaixo eu imprimi, certo, o apelido do usuário. Vamos lá verificar. Admin 123, perfil, seja bem-vindo, admin. Certo? Como é que eu faço para verificar se o usuário está autenticado ou não? E essa página só ser acessada caso o usuário esteja. Como é que eu faço? Aqui em cima, certo? Eu vou colocar uma verificação. Então, olha só. If. Aí eu verifico se a variável de seção apelido ela foi inicializada. Porque se ela não foi inicializada é porque ele não fez autenticação e não está autenticado. Se ele fez a autenticação e inicializou esta variável, é porque ele tem permissão de acessar esta página. Como é que eu faço isso? É através do isSet. Certo? E aí, ó. Session. Aí eu vou colocar aqui apelido. E abro chaves. Se a variável de seção apelido ela estiver sido inicializada, e set retorna verdadeiro ou falso, abre chaves, tudo que tiver entre as chaves vai ser exibido, que é o quê? Todo esse código aqui. Certo? Eu posso colocar um pedaço de um código dentro de um bloco PHP e outro aqui embaixo? Pode, certo? Então essas chaves ela vai finalizar aqui embaixo. Aí eu vou e abro de novo. PHP. Olha a chave sendo finalizada, certo? Abriu aqui, finalizou aqui. Se não, o que é que eu faço? Ou seja, essa variável ela não foi inicializada, porque então o usuário não está autenticado nem tem permissão de acessar esta página. Então ele vai ser redirecionado, certo? Para login. Então eu consigo fazer uma verificação se o usuário está autenticado. Caso não esteja, redireciona para login. Caso esteja, aí tudo que estiver entre essa chave e essa vai ser exibido para ele. Certo? Bora testar? 1, 2, 3, beleza. Ele está autenticado. O que falta a gente fazer aqui? O logout, né? Para a gente testar se essa página está sendo acessada ou não quando ele não está autenticado. Vamos voltar lá para o código. Aqui em perfil, certo? Eu vou colocar um link chamado logout dentro de um parágrafo, certo? O logout ele vai redirecionar para uma página e aí eu posso criar o nome que eu desejar, chamada desconectar.php, certo? Vou criar agora esta página. Desconectar.php e ela é responsável apenas por desconectar o usuário e redirecioná-lo para, certo, a página de login. Então, como é que eu desconecto um usuário? Como é que eu elimino uma sessão por completo? Primeiro eu tenho que inicializá-la. E aí depois eu vou eliminá-la, certo? Pronto. Elimino a sessão e logo depois eu redireciono o usuário para index.php.
Então, o logout ele vai eliminar a sessão. Eliminando a sessão, lá em perfil, eu não tenho mais apelido inicializado, será excluído. E aí, automaticamente, ele não tem mais permissão de acessar esta página e volta para login. Certo? Então, desconectar, ele elimina a sessão e redireciona o usuário. Vamos testar agora. Ó, logout. Certo? Opa. Somente o write aqui que está errado. Vamos lá. Admin, 1, 2, 3, bem-vindo admin, logout, ainda tem, aqui ó, session, beleza, vamos verificar logo antes de testar novamente, tudo ok. Olha só, bem-vindo admin, logout, voltou para a página inicial. Vamos tentar acessar diretamente a página perfil.php. Não consegue acessar, por quê? Porque a sessão foi eliminada. E agora o usuário ele é redirecionado para a página de login, certo? Se eu fizer a autenticação, ele volta para a página de perfil normalmente, eu consigo acessar, certo? Porque agora ele tem permissão. Então vimos neste vídeo, né, a autenticação, acessando o banco de dados, redirecionando o usuário, logout, como é que se escreve, e a questão do tempo de sessão. Por padrão, o servidor ele já vem configurado com esse tempo de sessão, certo? Se você quiser alterar, você pode alterar diretamente no servidor, que é o que eu vou mostrar aqui, ou você pode alterar via código, que é o que eu vou mostrar posteriormente, que não é o objetivo agora, certo? Num próximo vídeo eu vou criar só para trabalhar a sessão, tempo de sessão, trabalhar isso. Mas se vocês quiserem alterar aqui, no próprio servidor, basta vocês entrarem na pasta do Xampp, certo? No Xampp vocês vão ver que existe uma página aqui diretamente no PHP, tá aqui, ó, certo? PHP. Entrando no PHP, tem um arquivo chamado php.ini. Tá aqui ele. Colocando para editar esse arquivo, vou colocar aqui no Notepad++, deixa eu trazer ele para cá, pronto. No php.ini vocês vão procurar por uma variável chamada, vou até colocar aqui na busca, session.gc maxLifetime. Tá aqui ela, ó. Por padrão, esta variável ela está como 1440. É em segundos, dividido por 60 dá 24 minutos, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, 5 minutos, é só multiplicar vezes 60, que aí dá 300. Fazendo esta única alteração, a sessão do meu sistema vai durar apenas 5 minutos. Então, se o usuário não mexer no sistema durante 5 minutos, certo? Na verdade, assim que for criada a sessão, ele tem 5 minutos para trabalhar no sistema. E aí, automaticamente é desconectado. Num próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu faço para atualizar toda vez que ele alterar o sistema. Então estou trabalhando aqui no sistema, aí fiz uma alteração em algo, acessei uma página, ele vai e atualiza o tempo, mais 5 minutos. Fiz outra operação, mais 5 minutos. Então eu vou mostrar em um próximo vídeo como é que se trabalha isso aí em sessão, lá no final, certo? Por enquanto, o nosso objetivo é trabalhar autenticação e banco de dados.